aproveitar esse clima intimista para convidar aqui para essa mesa de abertura dessa nossa singela homenagem a um grande nome da nossa música, Nelson Cavaquinho, nos seus 100 anos, abrindo hoje, então, com essa mesa, que eu acho que vai ser tudo de bom, porque ela conta aqui com pessoas como Sérgio Cabral, conhecido de todos. Pode tomar seu assento aqui, ó, o degrauzinho aqui. Pode entrar, fazer umas flexões. Né? Qualquer lugar? Qualquer lugar, fique à vontade. Rosa Araújo, presidente do MIS, nossa parceira permanente. Vai mediar isso, né? Não vai? Imagina a responsabilidade. José Novaes, autor desse livro que o Acervo Tinhorão acaba de ganhar de presente. Nelson Cavaquinho, Luto e Melancolia na música popular brasileira. E João Pimentel, jornalista e atualmente trabalhando no Museu da Imagem e do Som também. Boa noite a todos, bom debate e vou ficar na torcida. Muito obrigada, Bia. Boa noite a todos vocês. É um prazer para nós estar aqui hoje e, mais uma vez, mostrar como é verdade essa parceria do IMS com o IMIS, o Instituto Moreira Salles com o Museu da Imagem do Som. Nós somos instituições muito ligadas, trabalhamos com memória, com acervo, com a cultura carioca, a cultura brasileira e a memória dessa cultura. Então, é muito bom a gente saber que soma forças no Brasil em nome disso. Eu quero registrar o esforço das nossas equipes para chegarmos lá, o diretor daqui, Flávio Pinheiro, nosso grande amigo e colega, nossa maravilhosa Bia Paz Leme e nosso companheiro Paulo Roberto Pires. E no Museu da Imagem do Som, a imbatível pesquisadora, filóloga, sambista e escritora Raquel Valença, que coordenou isso tudo, junto com o nosso João Pimentel e as áreas de pesquisa do Museu da Imagem do Som. Então, vamos combinar como é que nós vamos fazer aqui no nosso bate-papo. O papel de vocês vai ser ouvir essa turma aqui de bambas e fazer as perguntas que vocês quiserem ao final, mas por escrito, para não haver repetição nem nada. Ótimo, muito bem. Bia vai recolher. Então, ao final, vocês participam fazendo suas perguntas. Nós vamos, primeiro, como é uma mesa redonda, dar a palavra para cada um dos três e depois levantar alguns assuntos que possam distraí-los e lembrar muito o nosso Nelson Cavaquinho. Para dar uma ideia de quem são as pessoas da mesa, já se sabe que João Pimentel, aqui à minha esquerda, é um carioca, nascido em que bairro, Janjão? Eu nasci Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, né? Leblon, é. É um carioca minha mãe do tá aí, Leblon. mamãe tá aí para ajudar. É um carioca do Leblon, jornalista. Durante 16 anos foi repórter de música do jornal O Globo. Coordena as relações institucionais do MIS. Quer dizer, vejam quanto poder. Ele junta o MIS com todas as instituições do Rio, do Brasil e do mundo. E é uma das pessoas principais na área de pesquisa em música no Museu da Imagem do Som. Ele está aqui hoje também porque a sua monografia de final de curso de graduação em jornalismo foi Nelson Cavaquinho. Aqui, ao meu lado, nós temos o prazer de ter o professor José Novaes. José Novaes é um carioca da piedade, formado em filosofia e psicologia, professor da Universidade Federal Fluminense e autor do livro Luto e Melancolia, na música popular brasileira, que foi o resultado de sua tese de doutorado na ECO, na Escola de Comunicação da UFRJ. E à direita, aquele que dispensa apresentações, mas eu não posso perder essa oportunidade, porque ele é um carioca de Cavalcante. De Cavalcante mesmo, Nascido Sérgio? em Cascadura e criado em Cavalcante. Modéstia à parte, eu não quero...
Você não quer humilhar ninguém do Não Leblon, quero humilhar não. ninguém. Não estou falando para me exibir, não. Eu nasci em Cascadura e fui criado em Cavalcante. Todos sabem que Sérgio é jornalista, daqueles de primeira ordem, e escritor, tem mais de... Aliás, deixa eu dar um interromper. Vocês leram hoje o Globo há 50 anos? Não. Não leram? A primeira notícia é eu com 50 anos. Você vê que eu tenho um certo tempo de jornalismo. Eu sendo processado por um disc-jockey, porque eu o acusei de levar dinheiro do Jabá. E ele me processou. E a notícia é que eu chamei o Sargentelli para ser meu testemunha, porque o Sargentelli tinha me dado umas dicas sobre isso. E ele foi. Na época, o Sargentelli estava barbudo, e tem aquele vozeirão, começou a falar sobre a corrupção no rádio. E foi tão impressionante a notícia essa, que o advogado do meu antagonista falou para ele: Sargentelli, isso que está falando é verdade? Ele falou: então eu não quero ser mais advogado desse cara, não. E saiu. Tiveram que arranjar um defensor público e tal. Mas depois o Jango assinou uma anistia para lei de imprensa e tal, eu me livrei lá do negócio. Bom, só para contar, hoje no Globo você vê que eu tenho... Cuidado, Sérgio, porque a história se repete, hein? Nesses 50 anos, você que continua pesquisando e escrevendo muito, Sérgio tem mais ou menos uns 15 livros, todos sobre música, ou carnaval, ou escola de samba, mas a maior parte dele são biografias dos nossos compositores ou intérpretes, como Pixinguinha, Elisete Cardoso, Nara Leão, Tom Jobim e tantos outros. Ari Barroso, Grande Otelo, e por aí vai. Ele tem 2 pontos que eu não posso deixar de citar aqui, que é a sua ligação com Zica Artola e sua ligação com Nelson Cavaquinho, porque ele foi amigo de Nelson Cavaquinho. Então, vamos começar. Janjão, eu acho que você chuta a primeira bola, dando um panorama geral, você que escreveu essa monografia, sobre como foi a vida do Nelson Cavaquinho. Digamos que tem uns jovens aqui que não sabem quando ele nasceu, o que ele fez, por onde ele andou, de onde ele é, a vida e a obra dele. Dá uma geral. Eu vou começar contando como eu conheci Nelson Cavaquinho, né? Como eu tinha meus 16 anos, eu não conheci pessoalmente o Nelson Cavaquinho, porque quando ele morreu eu tinha justamente 16 anos. E eu fui fazer uma viagem com meu pai, a gente velejava, meu pai é velejador, e eu tinha feito alguma lambança que eu não me lembro, porque eu estava brigado com ele. E eu fui do Rio a Montevidéu, sem falar com ele, fingindo que estava dormindo, para não ter que ouvir. E ele foi ouvindo samba, Cartola, né? Foi ouvindo, enfim, essa turma toda do samba, Monarco, não sei o quê, e de repente entra Nelson Cavaquinho com aquele violão e aquela voz, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? E comecei, de olho fechado, a ficar viajando naquela música, naquelas letras, e naquele violão, que eu nunca tinha ouvido nada parecido. Tem gente que fala que quando ouviu o violão do João Gilberto, eu fiquei enlouquecido quando eu vi o violão do Nelson Cavaquinho, falei, o que é isso? Era um violão que tinha uma baixaria de samba, aí tinha um outro dedo que que solava como um cavaquinho, e as cordas meio frouxas, e foi assim que eu comecei a gostar de samba, de uma forma geral. E depois eu fui pesquisar, gravei tudo que o meu padrasto César tem, que meu pai tinha, minha mãe, todo mundo gostava de samba na família, e eu gostava de rock, né? Rock nacional, anos 80, o que era isso? E desde então comecei a gostar disso. Quando eu entrei na faculdade, que fui fazer a minha monografia, até a Rosa perguntou, mas qual era a tese que você desenvolveu? Assim, não era tese nenhuma, eu só queria conhecer Nelson Cavaquinho. E eu fiquei pesquisando e escrevendo. É por isso que eu estou aqui. Então, assim, eu acho que eu podia fazer rapidamente um pouco uma cronologia da vida do Nelson, assim, dentro do que eu pesquisei. Isso já se passaram 20 anos, né, dessa monografia. Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso para depois entrar nos temas. Acho que o Sérgio tem muito para falar da vivência dele com o Nelson. O Zé Novaes fez o trabalho dele, que a tese dele é maravilhosa, assim, trata do Nelson Cavaquinho como compositor, mostrando que ele é um compositor ímpar, um personagem igualmente ímpar, e faz uma análise muito bacana das letras do Nelson, da poesia do Nelson, né, além de contar um pouco da vida dele também. Tá, então, acho que a gente podia começar falando um pouco do Nelson. O Nelson nasceu na Praça da Bandeira. E é engraçado que o Nelson ele já nasce controverso, né? Porque já nasce, não, mais tarde, quando ele fala da data de nascimento dele, né, o próprio depoimento no Museu da Imagem do Som, ele fala assim, meu nome é Nelson Antônio da Silva,
Eu nasci no dia 29 de outubro de 1910. Eu falei assim, mas como é que a gente está comemorando o centenário do Nelson em 2011, se ele nasceu em 1910? Mas não é. É porque, na verdade, se você começa a pesquisar outras matérias, ele fala que ele nasceu em 1911 e teve a certidão de nascimento adulterada quando o pai, para tentar livrar ele inutilmente da boemia, não sei o quê, coloca ele para trabalhar na polícia e antecipa essa certidão, esse registro dele. Né? E ele, enfim, o que eu reparei muito assim nas entrevistas do Nelson é que ele fala muito pouco da infância dele. Né? Assim, o registro que você tem, assim, ele fala quando ele pergunta para ele, e a morte, Nelson Cavaquinho, ele fala assim, não, porque a gripe espanhola, em 1918, eu vi um monte de gente morta no meio da rua. Então, assim, eu nunca ouvi muito falar dessa infância dele. A outra referência que eu tenho dele já é ele mais jovem, quando ele vai para a Gávea, depois de morar em vários bairros. E porque aí ele tem a primeira vivência dele, além da vivência de casa, que o pai dele era contramestre da banda da polícia, militar, não sei o quê. Tinha um tio que era violinista, que ele gostava de acompanhar. Inclusive, ele cria uma espécie de cavaquinho com uma caixa de charuto e uns arames. E ele começa assim, então ele começa a contar, a vida dele parece que começa aí quando ele encontra a música, na Gávea, que era um bairro, mais precisamente eu acho que no Horto, né, Sérgio? Estou errado? É. E que era um bairro proletário. Bairro operário, é. E era um bairro operário. E assim, eu estava lembrando outro dia, assim, eu estava conversando com o Edeor de Paula sobre Em Cima da Hora, que eu estou fazendo um trabalho com o pessoal do Em Cima da Hora. E ele fala que ele garoto, ele morou no Horto também, e ele fala ali do clube carioca musical que tinha, e lembra do bloco do Haroldo Lobo. Do Haroldo? O bloco dos bichos. É. Ele falou que era uma loucura, que tinha um ateliê que eles faziam uns bichos enormes, aí saia todo mundo dentro de um dragão, e que chegava, aí tinha uma garrafa de cachaça que entrava pelo dragão e nunca chegava ao rabo do dragão, então ninguém queria sair no rabo do dragão. Eu fiquei imaginando o que era isso, né, Sérgio? O que era isso? Ninguém queria ir no rabo do dragão. Mas, enfim, então, assim, aí eu acho que começa um pouco por aí o que eu consigo entender mais de Nelson, assim, dessa vivência dele. E logo depois ele casa, na Gávea ainda, com Alice, né, se eu não me engano. É. E com quem ele tem 3 filhos, mas ele casou na marra porque ele fez o que não podia fazer. Fez mal à moça. Fez mal à moça. É. Então ele casa na polícia, diz ele que casa com um chapelão e alpercata, acho que era assim que ele fala no depoimento, não era isso, Zé? E que ele casa na marra, só que ele, com 21 anos ele já era o cara da boemia, já era do bar, já ia pra rua, não voltava, sumia 3 dias. E o pai dele, percebendo que ele precisava trabalhar, precisava sustentar uma família, resolve levar ele para a polícia. Né? E ele vai trabalhar de cavalariano na polícia, só que aí você tem matérias que falam que ele morria de medo de cavalo. E você tinha outras matérias dizendo não, que aí tem a história do cavalo, que ele montava, ia fazer ronda na Mangueira, e a ronda era meio ir nos botequins, para não, né, pegar os vagabundos, e ele ficava nos botequins. Aí tem a tal da história do cavalo, que o Sérgio vai contar melhor, porque essa história também tem várias versões. Essa história que contava era o Cartola. O Nelson dizia que é mentira, mas tinha várias histórias da relação do Nelson com o cavalo, que o Cartola gostava de contar, né? Uma é que ele saiu de manhã da boemia lá e o cavalo sumiu. E roubaram o cavalo do Nelson. Então, disse que voltou, olha na entrevista que eu faço com ele, que está no primeiro disco dele, tem uma certa referência a isso. E que ele volta para o quartel, quando ele chega no quartel, está o cavalo dele olhando para ele assim, com ar de que você, né? E outra história que o Cartola contava é que ele subia no cavalo de porre, deitava, dormia, e o cavalo levava ele para o quartel, chegava lá e jogava ele no chão. Mas foi aí que Nelson começou. Ele já fazia música, parece que ele com esse instrumento que ele tinha tosco, depois ele começou a acompanhar os Chorões, não sei o quê. E alguém com pena teria dado um cavaquinho para ele, por isso que ele começou a tocar cavaquinho, e parece que era muito bom no choro, né, Sérgio? É. Que tinha a coisa do desafio, da queda, de você, do improviso, e que ele se tornou um grande cavaquinista. E ele já compunha quando ele foi para o Exército, ele conheceu essa turma toda da Mangueira, o Cartola, Carlos Cachaça, Zé com Fome, né? Essa turma toda. Então, assim, eu acho que a vida dele começa um pouco por aí a fazer algum sentido como organização, né, Sérgio? Depois ele sai do Exército, né? Aí a minha curiosidade, Sérgio, nesse momento, é um pouco isso, assim, porque ele se não me engano, até chegar, né, no Zé Cartola, chegar no Opinião, no disco da Elisete, ele foi gravado muitas vezes, mas ele não fazia um sucesso, não. Ele era um conhecido dos bares. Tinha alguma coisa parecida.
Uma coisa, eu me lembro quando teve o Tira o Seu Sorriso do Caminho, que foi em 54. Eu sou velho, então minhas histórias são antigas. Eu me lembro que eu estava no trem com um amigo meu, viajando no trem, e esse amigo meu falou assim, você já ouviu a samba do Nelson Cavaquinho? Que tem esse verso maravilhoso, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com minha dor. Aliás, esse verso é do Guilherme de Brito, que é o parceiro dele, mas o samba é dos dois. Foi a que eu vi que havia um cara, essa foi a minha primeira impressão dele. E a segunda foi de um cara que falou para mim, você precisa conhecer um compositor mendigo. É mendigo, o cara é mendigo, mas tem cada samba. Era o Nelson Cavaquinho. E Nelson passou a ser gravado. Eu acho que quando ele encontra o Guilherme também, ele começa a ter. Eu acho que o Guilherme exerce um papel importante ali de fazer o que o Nelson não fazia de jeito nenhum, né? Que era ir atrás de gravadora, atrás de compositor, atrás de gravar, de divulgar a obra dele. O negócio do Nelson acho que era ir para o botequim tocar e negociava aquilo ali no botequim, né? Aquela coisa informal. O Guilherme deu seriedade, mais seriedade a ele, para ele não dar parcerias como ele dava. Você sabe que ele ia comprar quiabo, coisas lá para casa, na quitanda, não tinha dinheiro, dava parceria para o quitandeiro. Ele dava parceria a todo mundo, né? Aliás, o parceiro mais expressivo dele, que é parceiro dele, se eu não me engano, em Rugas, acho que em Rugas, que é o César Brasil, está em vários sambas. O César Brasil era dono de um hotel vagabundo, ali perto da Central do Brasil, você imagina que hotel. E ele dava hospedagem para o Nelson. Em troca, o Nelson não tinha dinheiro, dava parceria. Então, tem obras maravilhosas do Nelson que tem parceria com o César Brasil. Eu me lembro que eu fazendo um show que eu fazia lá em São Paulo, no interior, em Araraquara, e eu falei sobre samba, acho que é Rugas, não me lembro agora, um samba importante dele. E falei no César Brasil, mas falei, quando eu falei no César Brasil, mas esse cara, quando eu falei nisso, uma mesa aplaudiu, e eu fiquei assim, sem saber como é que continuava, era de parentes do César Brasil, eu ia espilafrar. Eu falei, esse cara, aí eu mudei, falei, esse cara fazia mais música e tal, Sérgio Rugas é do Augusto Garcês. Não, então não é Rugas. E Ari Monteiro. Então, e Ari Monteiro. Aliás, também, Ari Monteiro, cá entre nós. Esse é outro. Onde tem Ari Monteiro, fique de olho que... Na entrevista, se o Sérgio Cabral me permite, na entrevista que eu fiz com ele, né, para escrever a minha tese de doutorado, desculpa. Não, vamos embora. Eu coloquei para o Sérgio Cabral, vem cá, Sérgio Cabral, Rugas aqui, que para mim é um dos maiores sambas do Nelson Cavaquinho, né? Essa parceria aqui, Ari Monteiro, Augusto Garcês, disse, não sei, acho que não. Eram compositores, na realidade, mais do que parceiros efetivos do Nelson Cavaquinho. E, na realidade, na matéria de hoje, do Globo, né, tem uma indicação dessas de que, realmente, um deles, não sei se o Augusto Garcês ou o Ari Monteiro, era um taxista, que não era absolutamente compositor. Mas isso era muito comum na época, né, Sérgio? Inclusive, o próprio Nelson falava, não, isso eu faço mesmo, eu não me arrependo. Fazia parte da sobrevivência até dos caras, dos compositores, né? Eu me lembro, o Carlos Cachaça falava assim, uma vez eu e o Gradinho saímos da Mangueira, fomos até a cidade para vender uns sambas, ele falou naturalmente, porque ele vendia, para vender, não tem... Não, e o Nelson falava assim, os parceiros chegavam para mim e perguntavam, Nelson, como é que é esse negócio de parceria aí, como é que faz? Aí eu ficava com pena, aquela coisa do Nelson, gostava de fazer caridade. Aí eu dava para as pessoas, eu não me arrependo não, são meus amigos, né? Assim, era uma coisa da época. Mas hoje em dia na escola de samba não fazem isso. Tem 14 parceiros, 2 fazem a música, o resto leva dinheiro, leva gente. Sambinha de Deus me livre. Né? Pois é. Pelo menos os sambas eram bons, né? Tá ótimo. Mais uma pergunta. Ouvi Aracide Almeida falar com ele sobre o apelido, provocando-o a contar a verdadeira história do apelido. Ele não respondeu. Vocês sabem algo a respeito?
O que eu sei é o óbvio, é que ele começou a tocar cavaquinho. Ele quando tocava no tempo de choro, nessa época da Gávea, que ele começou a tocar choro, fazer choro, o instrumento dele era cavaquinho. Depois que ele mudou, segundo ele, mudou para violão, porque cavaquinho era muito pequeno para ele. Que, aliás, e deu essa coisa maravilhosa, esse paradoxo do nosso samba carioca, né? É que o Nelson Cavaquinho tocava violão e o Paulinho da Viola toca cavaquinho. Né? Mais uma. Ele fazia shows, apresentações em casas de show, em casas noturnas. Como é que ele se comportava nesses shows? Ele fazia show de samba, show que é, sabe? A Cartola, vai não sei quem, vem de compositor da Portela, ele ia nesse samba. E fez, durante muitos anos, no Teatro Opinião, teatro às segundas-feiras, que começou em 66, com Tereza Aragão, e o criado de vocês, e depois passou para o Jorge Coutinho e o Baia. E ficaram lá anos. O Nelson Cavaquinho cantou lá durante anos. No Opinião, e fazia esse tipo de show. E era muito chamado por faculdade. Ele ia muito a São Paulo. Em São Paulo ele tinha, as pessoas chamavam para trabalhar, e trabalhava muito lá em São Paulo. Inclusive, aquela história, muitas vezes é contada sobre ele, de um responsável que faltava aos compromissos, pelo contrário, né? Ele não faltava, chegava religiosamente, tudo. Podia já chegar, inclusive, meio mamado, mas isso não prejudicava muito, pelo menos não como prejudicou na gravação de Pranto de Poeta, né? Mas é uma das coisas, inclusive, que eu tento colocar aqui no meu livro, né? Que ele não era absolutamente... Não, ele era responsável. No trabalho ele ia. Aqui tem um comentário que eu acho que eu mesma posso conversar com vocês, dizendo que naquele tempo não tinha a lei da vadiagem. Pena para quem não trabalhava, que essa malandragem existia na Lapa. Não, existia sim. É do início da República, quer dizer, no final do Império, você ainda não tem lei contra a vadiagem, mas a República, para se instaurar no Brasil, achando que isso ia dar civilidade, principalmente na capital, no Rio de Janeiro, ela é muito rígida com a lei da vadiagem, contra o ócio. Você só podia não trabalhar se você tivesse rendas, se você comprovasse ter rendas, se você comprovasse ter alguém que o sustentava, o coronel, mas você não podia, de jeito algum, não comprovar a renda, não trabalhar. Isso era diferente para o homem e para a mulher. Quer dizer, a mulher podia não trabalhar, mas ela também tinha que comprovar que ela era sustentada ou pelo pai, ou por um irmão, ou por alguém, ou que ela tinha uma religião, alguma coisa desse tipo. Mas ela não era presa. Mas o homem, aquela história de se você, principalmente depois de criado o Ministério do Trabalho, mas mesmo na República Velha, antes de você ter a carteira do trabalho, o Ministério do Trabalho, a incipiente legislação já fazia com que você fosse punido e era ilegal não trabalhar e não ter ninguém que o sustentasse. Agora... Aliás, nessa fase, né, lembrando o depoimento do Donga, né? Que o Donga, que se a polícia chegasse e visse marca de violão na mão, logo era um vagabundo, não trabalhava. Então era preso. Muito bem. Aliás, disse o Donga, era pior do que ser comunista. Ele falou isso na época da ditadura. Na época da ditadura, que ser comunista era difícil, né? Era muito complicado. Era pior que ser comunista. Querida plateia, nós vamos ter que encerrar as perguntas por aqui, porque está chegando o nosso horário, e a mesa redonda de hoje é o aperitivo para o show que nós vamos fazer, organizar, o Museu da Imagem do Som com o Instituto Moreira Salles aqui, nesta sala, ilustrando tudo que vocês ouviram hoje. Quinta-feira, às 8h, às 20h, Sérgio Cabral vai cantar, Novaes vai tocar violão e João Pimentel vai tocar cavaquinho. É com Moacir Luz e Gabriel da Muda, Gabrielzinho,
vão fazer um lindo show sobre Nelson Cavaquinho aqui. Também, pela matéria do Jornal O Globo de hoje, quem nunca assistiu o filme de Leon Hirschman e quiser assistir, o Instituto de Surdos e Mudos vai apresentar o filme também esta semana. Né? E se tem sábado é o dia do aniversário, 29 de outubro. Mas vamos lá às derradeiras. Nos pergunta se o cantor Roberto Silva gravou o Nelson Cavaquinho. Você sabe, João? Gravou. Gravou, sim. Cabral, gravou. Notícia com o Nelson, com o Roberto, é obra-prima. No juízo final, a letra do Nelson é explicada à luz da tese da melancolia? A letra do Nelson no juízo final? Você sabe, Sérgio? Bom, até melancolia está aqui, a parceiro autoridade aqui ao dele lado. é Elcio Soares, se não me engano, não tenho certeza. Sim, mas ele fez a letra. Vamos Quem ver. gravou? Não, ele era principalmente melodista, né? Ele fazia principalmente a melodia. Embora haja algumas parcerias. Com né? Guilherme, Eu tava falando de Rubens. geralmente fazia letra. Fazia muito letra. Juízo final é com Elcio Soares, Elcio Soares, exatamente. exato. Tem que saber se o Elcio Soares não comprou, porque se ele comprou é tudo do Nelson, né? Aliás, tem, Como é que a melancolia está expressada aí, ou escondida, de alguma maneira, na letra do juízo final, que é uma letra... otimista. Uma letra para cima. Não, O eu sol, destaco isso, né? Eu chamo de um samba de letra utópico, né? Porque ele fala de uma utopia, né? Na realidade. O juízo final que virá e que o bem vencerá finalmente o mal. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Exato. Mais uma, creio que o Nelson era muito amigo da Beth Carvalho, inclusive teria deixado o cavaquinho dele para ela. verdade. No entanto, ela parece ter uma personalidade totalmente diferente dele. Comentários. Eu vou me abstrair de levar à mesa esses comentários, porque eles não podem comentar sobre nossa grande estrela Beth Carvalho, porque esta semana nós estamos comemorando o Nelson Cavaquinho. E vamos encerrar com uma excelente. Esse nosso público é o melhor de todos os auditórios, nem na Rádio Nacional a gente tem melhor, porque essa pergunta é um espetáculo. Para cada um de vocês, qual a melhor música, o maior clássico de Nelson Cavaquinho? Começa, João. Socorro, né? Escolhe uma. Se quiser cola, eu tenho aqui, ó. Não, eu vou... Oh, meu Deus, que coisa difícil. Eu gosto de Quando Eu Me Chamar Saudade. Muito bem escolhida. Novaes, qual é a sua preferida? Rugas. Cabral. Olha, quando o Jornal Brasil, você vê que eu falo muito do Jornal Brasil hoje, mas eu me lembro que fez uma matéria sobre os 10 maiores sambas de todos os tempos. Isso em 1961, 62. E eu votei, eu dei minha lista. Na minha lista estava Notícia do Nelson Que Cavaquinho. maravilha. Muito bem, Portanto, muito bonito. é a música que eu mais gosto. Muito bom. Eu queria agradecer muito a presença de vocês todos. Foi muito agradável ter esse público aqui para essa mesa redonda. Queria agradecer especialmente ao João Pimentel, ao José Novaes, ao Sérgio Cabral, e queria, em nome do Instituto Moreira Salles e do Museu da Imagem do Som, dizer que nós temos um prazer imenso de estarmos comemorando o centenário do Nelson Cavaquinho juntos. O Museu da Imagem do Som vai ter uma nova sede em Copacabana, no primeiro semestre de 2013, com um teatro, um cine-teatro com 300 lugares. E nós vamos continuar a parceria Museu da Imagem do Som e Instituto Moreira Salles, o que tanto nos honra. E agradecemos muito o privilégio de estarmos juntos. Obrigada a todos. Viva Nelson Cavaquinho!